mudanças climáticas monitoradas pela maior torre de pesquisa do mundo, localizada no meio da floresta amazônica. Um pesquisador que acompanha os impactos do aquecimento do planeta nos peixes. Um importante chefe de cozinha especializado em tambaqui que sente no dia a dia a interferência do clima em seu trabalho. Descubra agora em Brasil Ciência. Do interior de um acelerador de partículas para o alto de uma torre no meio da floresta amazônica. De dentro de um dos mais modernos navios de pesquisa para um satélite no espaço. Da velocidade de um supercomputador para o mundo. Brasil Ciência abre o universo desconhecido dos cientistas brasileiros e apresenta suas mais importantes descobertas. São avanços que contribuem não só para o Brasil, mas para o mundo todo e influenciam diretamente a nossa vida. É a ciência brasileira no topo do mundo. Tambaquizão 30, zerado aí, ó. E é de lago, meu patrão, não é de viveiro não, pessoal. Aqui se chama-se a Feira da Boca da Onça. Aonde você vem é mordido. Olha, vai, meu patrão, só tenho esse, 30 reais. Vai. Porque é um peixe mais de conta para a população, né? É um preço menor, um preço mais acessível. Pirapitinga, 20 reais. Sardinha, 15 conto. Olha aquele bolo lá por 15. Vai. Só que aqui nós não trabalhamos poucos com tratação de peixe. Por isso que tem a feira lá que é o peixe tratado. Aqui nós trabalhamos em quantidade, né? Meu pai, meu avô, tudo tinha um barco de pesca, né? Aliás, a minha mãe ainda tem barco de pesca. Naquele tempo era uma fartura, mas agora não, a gente não se vê mais fartura de quanto os tempos atrás, né? 25 anos atrás, isso aqui era um espetáculo. Você chegava e via tudo em cima da banca arrumadinho. Esse tambaqui aí, o grande. Esse aqui é um tambaqui de 7 quilos, natural. Aí o tambaqui não vem mais para as feiras, para os mercados, para vender, só é de cativeiro. O tambaqui está proibido, os tambaqui grandes. Você não pode mais vender os tambaqui grandes. A cidade vai crescendo, que vai chegando a população e vão explorando, né? A tendência, se não cuidar, é subir. O ambiente aquático amazônico é extremamente diverso e suporta essa diversidade de peixes que desenvolveram ao longo do processo evolutivo um vasto conjunto de adaptações às mudanças próprias naturais do ambiente. Na realidade, eles estão vivendo próximo dos limites fisiológicos deles. Eles vivem muito perto do limite superior de temperatura que eles suportam, eles vivem muito perto dos limites mais baixos de oxigênio. No pH também é a mesma coisa. Então, qualquer mudança que o homem cause nesse ambiente, por exemplo, desmatamento, as mudanças climáticas, pode levar a uma extinção extremamente significativa desses organismos aquáticos, porque eles estão nesse limite. Qualquer coisa que a gente empurrar eles, a gente está empurrando eles para além dos limites que eles suportam. E aí eles podem desaparecer nesse ambiente. Quando eu vim pela Amazônia pela primeira vez, foi exatamente essa diversidade de organismos que me atraiu profundamente. E aí eu vim só passear aqui naquela vez, conheci esse instituto, em 1979, e eu nessa época era técnico na Universidade Federal de São Carlos, no interior de São Paulo. Então, em 1981, eu pedi demissão lá em São Carlos e vim embora para cá. E estou vivendo aqui desde então, estudando os peixes da Amazônia. O INPA
Ele foi criado em 52, implementado em 54 para defender, né, de interesses estrangeiros e desenvolver a Amazônia. E é um instituto que foi criado para desenvolver pesquisa, tecnologias e formar recursos humanos para toda a Amazônia. E nesse contexto geral, o INPA já formou quase 2.500 pessoas, entre mestrados e doutores, que estão espalhados aí no Brasil, no planeta, mas grande parte, 70 e pouco por cento, está aqui na região amazônica. E uma gama enorme de projetos, de colaborações com o Brasil e também com o exterior, como Japão, Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido. Well, just to start from the beginning, the Max Planck Society is having a strong cooperation with INPA since 1956, if I'm right. And this were mainly concentrated on limnology in the beginning, but since 2007 and some years later, our institute already, we were involved in biosphere-atmosphere exchange analysis in the Amazon region, because this is the largest forest of the world. So we were working here all the time, and in 2007, there was an idea evolving to build up a very tall tower system here. Nosso objeto de trabalho é a Amazônia brasileira, uma região que tem 5 milhões de quilômetros quadrados, e nós entendemos que cada quilômetro quadrado é diferente, um quilômetro quadrado é diferente do outro. Então, melhor seria a gente fixar, concentrar num único ponto, ou em poucos pontos, mas com estudos interdisciplinares integrais, com a maior e a melhor caracterização possível para poder entender, né, essa interação da biosfera com a atmosfera, e num longo prazo. A gente está aqui no Instituto de Física da Universidade de São Paulo. É um local onde a gente tem vários instrumentos de medida para medir poluição do ar. E o que é a poluição do ar? A poluição do ar são as pequenas partículas sólidas que a gente chama aerossol, que ficam em suspensão na atmosfera. E essas partículas, a gente detecta elas lá na Amazônia, elas estão presentes em todo lugar na atmosfera. E elas são emitidas pelo homem também, além de serem emitidas de maneira natural. Esse instrumento que a gente chama de fotômetro solar. O nosso grupo de pesquisa tem 7 instrumentos desses espalhados pelo Brasil. Um é esse que está fazendo medidas aqui em São Paulo, e na região da Torre Ato, lá na Amazônia, a gente tem 2. Um em uma das torres de 80 metros daquele sítio experimental e outro numa posição mais próxima da cidade, onde a gente pode medir o transporte de poluição de queimada, aerossol que aparece na atmosfera porque a gente está desmatando e queimando a floresta, e a gente consegue medir esse aerossol enquanto ele é transportado através de toda a Amazônia, passa em cima do Pantanal até chegar aqui em São Paulo. Em São Paulo, a gente tem muita poluição e tem muito aerossol em suspensão. E esses aerossóis, eles vêm da emissão veicular, como a gente está vendo ali a marginal do Rio Pinheiros. Todos esses veículos, toda atividade humana e industrial vai emitir algum tipo de poluição para a atmosfera. Em São Paulo, essa poluição ela vai afetar a saúde das pessoas que vivem na cidade. Então, isso é um dos aspectos que há em se estudar a poluição do ar. Quando a gente faz os estudos lá na região da Amazônia, a gente está preocupado em quais são as atividades humanas que estão interferindo com esse equilíbrio da atmosfera e da vegetação. Que tipo de atividades a gente faz, como queimadas que emitem mais partículas para a atmosfera, que vão perturbar o balanço do clima do planeta e vão também perturbar a própria floresta que foi desmatada ou que foi queimada. Now we are in the year 2016, and after all these years the tower is standing with a total height of 325 meters. It's a little bit higher than the Eiffel Tower. We all are very happy to have this tower here, because this tower can measure a lot of things, and because of its very tall system, it can look far into the country, getting data on greenhouse gases, aerosols,
reactive trace gases, so we're getting a lot of information about atmospheric chemistry and physics. Esses dados vão ser todos eles automaticamente coletados e armazenados no próprio sítio, depois transmitido para a Alemanha e aqui para o INPA. To deal or to get an impression about what is going on in terms of climate change. Chegou um e-mail aqui, esse é o relatório da última semana de medidas, são os dados da torre. E apesar de eu estar em São Paulo, eu consigo acompanhar as medidas que estão sendo feitas lá na floresta. Quando a gente faz essas medidas na Amazônia, a gente está tentando entender como que é o comportamento, então, da floresta junto com o comportamento da atmosfera. Então, uma das maneiras de coletar a amostra e trazer para o laboratório é coletando em filtros. Então, esse é um filtro novo, ele está branco, não tem nenhum material depositado. E esse, como exemplo, é um filtro que foi coletado em São Paulo. Então, ele está totalmente opaco de tanta sujeira que tinha em suspensão no ar. E como é que é o filtro que a gente mede lá na Amazônia? Ele é um filtro intermediário. E esse material, além de a quantidade ser diferente, a composição também é diferente. E isso vai modificar qual o papel dessas partículas no clima. Mesmo recebendo os dados em São Paulo, Henrique vai até a Torre Ato para monitorar de perto os equipamentos. Saí de São Paulo, já estou em Manaus, estamos seguindo em direção à Torre Ato. Mais uma visita de rotina. Então, o local definitivo da Torre Ato foi escolhido olhando-se os mapas cartográficos do levantamento que o Exército tem na região. Então, já se sabia de antemão as regiões mais baixas afetadas pela enchente do rio Atumã, justamente por ser bastante distante da cidade de Manaus. A gente não queria nenhuma influência da emissão de poluição da cidade, nem de futuros adensamentos urbanos próximo da região de medida, porque, afinal de contas, a torre vai ficar lá medindo pelos próximos 20 anos. E foram 170 quilômetros de Manaus até aqui. Agora faltam mais 30, 40 minutos pelo ramal da Morena, descendo pela costa do rio Atumã em direção ao rio Amazonas, e mais ou menos 1h20, 1h30 de barco, de voadeira, e finalmente pega o trecho final, onde está instalada a Torre Ato, o nosso alojamento e nossa casa nos próximos 2, 3 dias. Chegando no Porto da Morena, caramba, tá muito baixo o rio. Tem que ver até o horário do transporte do barco, porque tá muito baixo. Oi, Henrique. Tudo bom, Leonardo? Então, o rio tá seco, cara. A gente vai ter que navegar com cuidado, desviando das pedras. Tudo tranquilo? Tranquilo. E amanhã o nosso horário de saída, isso implica alguma limitação aí pra gente? Com certeza, o horário seguro pra gente sair de lá 13 horas. Tá bom. Não, vamos perder tempo não, cara. Vamos descer e começar. Vamos tacar o barco então. Tá, beleza. E agora é a primeira vez que eu estou vindo na torre depois que a torre alta foi completada. Pensar que tem gente que passa a semana no escritório e a gente tem a oportunidade de estar trabalhando nesse local aqui é inimaginável. Chegamos aqui no Porto do Ato, recepcionados por 3, 4, 5, 6 botos, muito legal. Aqui na proximidade da Torre Ato tem algumas comunidades ribeirinhas. E foi uma preocupação do projeto, desde o princípio, de alguma maneira envolver as pessoas dessa comunidade mais local que está aqui ao lado da gente, né? Eu moro aqui desde 2002. É uma alegria você morar aqui, sabe? Sossego. Trabalho com obra, sempre eu trabalho com obra lá na torre, né? Eu que fiz uma parte dos alojamentos junto com outros trabalhadores, né? Foi difícil o começo dela,
porque o transporte era muito difícil. E, às vezes saía de manhã do porto e só conseguiria chegar lá de tarde. Eu achei legal, porque a gente conhece muita gente também, né, que vem de fora. Se não tivesse também isso daí, era difícil para mim, porque eu não sou empregado. Como é que tá a estrada para lá, Léo? Cara, tá boa. Mas ainda tem um percurso aí, Henrique. 30 minutos ainda de estrada até a gente chegar ao nosso alojamento. Com essa infraestrutura que foi construída, a gente tem um alojamento como esse, que permite a gente, então, estar aqui, no meio dessa região de mata primária, essa floresta intocada, no meio da Amazônia, realizando as pesquisas que a gente realiza para entender como que é esse funcionamento conjunto entre a atmosfera e a vegetação, e a floresta amazônica. Há 45 anos que eu moro aqui, o nome da comunidade é Nossa Senhora da Aparecida. Aqui já foi muito fácil, mas agora tá meio difícil. Tá muito difícil o negócio do peixe, porque o pessoal invade muito. Cada ano que se passa vai diminuindo mais um pouco. As mudanças climáticas que estão acontecendo recentemente, já há algum tempo, elas têm um efeito direto sobre os peixes. Vários trabalhos relataram a diminuição do tamanho dos peixes em função do aumento da temperatura, uma diminuição da quantidade pescada também por conta do efeito das mudanças climáticas. O tambaqui aqui só pega no inverno. E por essa época só de viveiro. Eu até tenho um viveirinho aí que tem uns pequenos assim. Tem. Vou pular, eu sei. Uma outra coisa que também contribui para esse processo, e particularmente em torno das grandes cidades, é a pesca. Hoje, para você comer um peixe de rios é difícil, e é uma fortuna. Os caras que pescam o pirarucu, geralmente ele pega o pequeno e o grande. Por essa época entra muita gente para pescar, a gente de fora, né? Aí fica difícil. Bom, se não preservar aqui, acaba. A pesca concentrada e desorganizada, ela contribui para a diminuição dos estoques, diminuição das populações, e aí se leva, na realidade, a um desaparecimento desses organismos em torno das grandes cidades. E o início dos estudos todos foram com relação a esta questão. Como preservar os estoques de peixes para que a gente pudesse ter disponível essa importante fonte de proteína para a alimentação humana. Eu estou aqui no maior terminal pesqueiro de Manaus, aqui na Feira da Panair. E é impressionante a quantidade de peixe que chega aqui a cada momento. E cada barco chega com 20, 15, 30 toneladas de peixe. Quando eu cheguei aqui no Amazonas, que eu comecei a trabalhar com a história de gastronomia regional, eu não tinha essas raízes. Então esse foi um lugar muito importante para mim, porque foi um lugar onde eu aprendia com essas pessoas como que se cozinha. A gente está aqui com um monte de tambaqui de rio. Esse peixe vem de muito longe?
Vem. Aqui a gente encontra os peixes mais frescos da cidade, mesmo porque esse lugar é o lugar que abastece, é o lugar mais importante que abastece Manaus inteira. Então, é onde a gente define e dita as regras dos preços dos peixes que vão ser vendidos para a capital e para o estado inteiro. Aqui na Feira da Panaíra é com certeza o melhor lugar. O senhor acha que conforme vai passando o tempo ele está cada vez mais difícil? Não, tem muito, porque o pessoal também preserva muito, reserva isso aqui. Ah, entendi. É lago reservado. Entendi. Só tira todo ano, tira. E vocês trabalham com muito peixe de cativeiro também ou não? Não, a gente só trabalha só com rio. peixe aqui, só do rio mesmo. E tem alguma época do ano que você não tem? É agora mesmo, que agora vai parar. Vai parar, né? Vai parar. Aí só desse peixe aqui mesmo, só sai só mesmo quando libera. O peixe de viveiro, ele vem de Porto Velho, vem de Rondônia, vem de Piauí, do Rio Grande do Sul, do Acre. Só que como é fora do estado, ele tem que vir com a guia de transporte. Por que isso? Porque o peixe está no defeso. Mesmo sendo de viveiro, como ele é abaixo de 55 centímetros, ele está proibido. Enquanto o do rio, ele entrou no defeso agora. São 4 meses que ele vai ficar no defeso. O tambaqui acho que é o principal ingrediente, o principal peixe da Amazônia. Ele é muito saboroso e aqui no Amazonas ele é extremamente consumido. É o nosso carro-chefe hoje, porque o tambaqui quebra aquele paradigma daquele negócio com peixe com gosto de barro. O tambaqui não tem isso, ele é um peixe muito mais leve e muito saboroso. Então, eu acho que é um estilo de peixe que surpreende pelo seu sabor e por isso que ele é o favorito aqui da região. A gente ainda tem ofertas de peixes realmente grandes. Estou falando de peixe de 12, 15 quilos, mas é muito pouco. E isso é algo que vem diminuindo conforme o tempo vai passando. De 7 anos atrás, essa oferta era maior. Hoje em dia, ela já é uma oferta bem menor. Então, esse peixe de 7 a 9 quilos a gente ainda consegue, mas os peixes maiores a gente vê que cada ano que passa, eles ficam mais raros e mais difíceis de conseguir. Esse é o caminho que a gente chega até a torre de 80 metros, as 2 torres, e onde estão instalados os laboratórios de química, de aerossóis e de gases. Então, esses são os instrumentos com que eu mais trabalho. E a gente hoje tem que verificar alguns instrumentos que parece que estão dando problema. A gente também vai fazer a coleta dos filtros, que faz a amostragem dessas partículas de aerossol que ficam em suspensão na atmosfera. E sempre que tem algum cientista no site, ele dá uma olhada geral em todos os equipamentos para ter certeza que está tudo funcionando. Tudo bom, Mauri? Beleza, pura? Estava na torre aqui de dentro? Sim. Tá. O Antônio está para lá já? Tá lá. A gente vai ter que dar uma olhada nos equipamentos. Vai ter muito equipamento instalado na torre? Vai. Vocês estão se preparando para... Estamos preparando ela para receber os instrumentos. Ainda bem que tem uma Mauri aqui para resolver, né, cara? Até na cozinha eu dou palpite. Ô, Antônio! Tá por aí? E aí, cara? Bem? Tudo bom? Acabei demorando um pouco mais, mas cheguei, cara. Tranquilo. Você já começou aqui, já deu uma olhada, tá tudo certo? Dá uma checada lá nos parâmetros dos sensores lá para ver se tá tudo certinho. Tá. E aí se precisa fazer alguma outra modificação no programa. Ah, tá bom, isso é rápido, a gente faz. Você vai coletar os filtros ainda hoje pra gente... Era importante a gente embalar e preparar para eu levar isso para São Paulo. Sim, eu vou coletar daqui a pouco, depois que a gente verificar o datalog. Quando a gente montou esse laboratório, nós pretendíamos responder 2 perguntas fundamentais. A primeira delas era o que peixes de diferentes espécies têm em comum quando eles enfrentam um mesmo ambiente desafiador. E o que uma mesma espécie de peixe expressa a partir do seu genoma quando está enfrentando diferentes desafios ambientais.
Nessas salas, a gente reproduz os 3 principais cenários ambientais previstos pelo IPCC, o cenário mais brando, o cenário intermediário e o cenário drástico. A gente incuba insetos, plantas, peixes e estuda o que acontece com eles ao longo do tempo em que eles estão expostos a esses cenários ambientais. Aqui a gente tem um experimento em que a gente está acompanhando o que está acontecendo com essas plantas aqui, como elas estão crescendo nesse cenário que tem uma temperatura maior, tem mais CO2. Aqui nós estamos numa atmosfera com 850 ppm de CO2. É pouco mais do que o dobro do que a gente tem lá fora, tá certo? E esse é só um cenário intermediário. E aqui nesse conjunto de tanques, a gente está estudando o efeito desta condição aqui num composto extremamente importante para os peixes, que é a excreção de amônia em ambientes com temperaturas mais altas e com altas concentrações de CO2, como é essa que a gente está aqui. Aqui, cada caixa dessa, a gente tem uma condição ambiental lá dentro. Então a gente pode ver o crescimento do peixe. E esse sistema que tem aqui embaixo, ele vai misturando a água com o ar da sala. Então a água que vai aqui assume a condição da sala. Em decorrência desses experimentos que a gente incubou os peixes nessas diferentes condições ambientais, nesses diferentes cenários, o que a gente pôde ver especificamente é que a gente não pode generalizar os efeitos ainda. Especificamente para tambaqui, nos cenários intermediário e drástico, o que observamos foi uma diminuição do crescimento do animal. Ele, apesar de consumir mais ração, ele não cresce tanto como crescem os animais nas situações controle. O que está configurado esse data logger para receber que instrumentos? Ele tem para receber os instrumentos do solo, todos eles, e uma parte da umidade e alguns sensores do sônico também. Daquele sensor ele mede um anemômetro sônico, ele mede a velocidade do vento 50 vezes por segundo. E esse outro tubo azul, com um pequeno funil na ponta, na verdade ele só serve para puxar o ar coletado, e esse ar segue por essa mangueira e entra dentro do container, onde a gente tem uma instrumentação muito mais avançada e delicada que não poderia ficar exposto aqui na torre. Cada vez que a gente vem no site, são muitas atividades simultâneas e garantir que todos os instrumentos estão funcionando, ajudar no que puder, mesmo naquilo que a gente não é o especialista. Esse é o nosso laboratório de química de aerossóis. É aqui que a gente mede aquelas partículas nanométricas e cada um desses computadores está controlando um dos instrumentos que a gente está vendo à nossa volta. A gente tem aqui instrumento, por exemplo, que mede como que essas partículas de aerossóis podem virar uma gota de nuvem. A gente tem instrumentos que medem o tamanho dessas partículas, quanto que a gente tem em cada faixa de tamanho. A gente tem instrumentos que vão medir a composição química dessas partículas. Esse laboratório e essa instrumentação é assim, o que há de mais de ponta de tecnologia que a gente tem hoje no mundo para fazer esse tipo de medida. E são pouquíssimos centros no mundo que têm essa instrumentação. E esse grupo de pesquisadores do Brasil e da Alemanha tem essa instrumentação no meio da floresta. Um local super longe e remoto, difícil de chegar. Então a gente está realmente aqui fazendo a fronteira, avançando a fronteira do conhecimento, né? Então todos esses equipamentos, cada um deles está nos dando mais informações sobre o funcionamento da floresta e da atmosfera e a interação entre os dois. E não há nenhum outro lugar no mundo que sejam feitas medidas semelhantes a essas que a gente faz aqui.
filtros. Trouxe os filtros? Ah, beleza, os 2 cartuchos. A gente despacha isso no isopor. Chegando lá, vai pro pessoal que vai fazer as análises lá no laboratório na USP. O nosso anemômetro tá com algum probleminha, tá com algum comportamento meio estranho, o pessoal tá me cobrando. Acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha nele lá. Tô super ansioso para conhecer lá a primeira vez. A gente sobe lá e dá uma olhada. Se a gente conseguir resolver aqui, melhor, já deixa tudo funcionando. É, de oportunidade de conhecer, né? Subir 80 metros é uma coisa, agora subir 325 tu vai ver que é completamente diferente. Quanto tempo para subir até em cima? Ah, depende de cada pessoa, mas a gente calcula 1 hora para cada um. 1 hora para subir e 1 hora para descer? 1 hora para descer. Que eu vou preparar tudo, vou preparar os equipamentos e aí a gente vai para lá. Beleza. Falou. Então, Henrique, tá aí a torre pronta. Beleza, cara. Caramba. Cara, esses containers são os que vieram da Alemanha? Todos prontos da Alemanha. Diretamente pra cá. Você tava quando foi trazido pra cá, não? Tava. Veio de balsa pelo Amazonas? Como foi? A logística é extremamente complexa, né? Pra vir todo esse tipo de equipamento pra cá. Mas, tipo, rio, balsa, caminhão, alfândega, tudo isso. Essa torre, ela, na minha opinião, é uma maravilha da engenharia. Principalmente pela dificuldade de ter sido construída no meio da floresta. Cara, já pensou 142 toneladas, 325 metros de puro ferro, trazido de uma região extremamente complicada, né, de ser localizada, né, justamente por ser isolada para ser feita a ciência. We are at one of the most remote places in the world. And everything that you do here is a huge challenge. And you need to be organized very well, because whenever you need, let's say, a screw to tighten something, you have to bring it first. You have to think first that you have to bring the screw. If you forgot the screw and you need it, you can stop your experiment, and then you have to go back to Manaus or to somewhere else and get the screw. Not to talk about any delicate things that you have to get from special companies all over the world. E aí, tá preparado? Ó, eu vou com essa cadeirinha que é mais tranquilo. Agora eu acho interessante tu ir com um cinto de paraquedista que é mais seguro, já que é a primeira vez que tu tá subindo. Estamos em que altura já aqui, Léo? 150. Ih, olha o Antônio aí. Ó, deu uma verificada no sônico, não tá com problema. Aí eu tenho que descer pra verificar lá. Antônio, eu acho que eu vou descer contigo. Mas aí eu fico aqui em cima pra se precisar fazer algum ajuste final, então. Vão descendo e eu vou subir e ficar na plataforma com o instrumento, esperando o contato de vocês, tá bom? Ok. Oi, Henrique. Então, os
Os dados aqui parecem estáveis, cara. Parece tudo ok. Então eu não vou mexer em nada, vou deixar configurado aqui como o Antônio deixou. E à noite do acampamento a gente analisa esses dados juntos para ver se realmente está tudo ok. E a gente já envia para o pessoal em São Paulo, para eles darem uma olhada e darem o retorno para a gente também, da opinião deles se o instrumento voltou a medir de maneira correta. Vou continuar no planejamento aqui e vou subir até o topo da torre. Eu encontro vocês daqui a 1h30 mais ou menos na base e a gente volta para o alojamento. Ok, esperando você então. Esse aparelho que a gente está fazendo manutenção hoje, ele é um dos principais instrumentos que a gente tem na torre. E com essas medidas a gente consegue determinar o fluxo desse gás carbônico. A gente consegue saber se a floresta está perdendo carbono para a atmosfera ou se a floresta está assimilando carbono para a atmosfera. Porque ela diz para a gente se a floresta está contribuindo com mudanças climáticas, aumentando a concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera, ou se, na verdade, a floresta está absorvendo parte desse gás carbônico que a gente libera e está ajudando a amenizar os efeitos das mudanças climáticas. O movimento de plantas, ervas, cogumelos que são oriundos da floresta e não convencionais, ele é muito importante nesse momento porque a gente consegue resgatar produtos que já foram muito utilizados ou que nunca foram utilizados pelo homem, que podem ser consumidos, e são produtos oriundos da floresta, que não têm uso de agrotóxico, que estão extremamente bem adequados ao clima. E aí vou colocar a pele de pirarucu, que está muito crocante, e a gente tem um pratinho bem gostoso. Para outro prato aqui eu vou trabalhar com um pouco de cogumelo, vou colocar aqui uma pescadinha, vou finalizar com os brotinhos de jabuti. Tem esse nome porque ele é consumido por jabutis, é uma plantinha que o jabuti adora. E vou colocar aqui esse cuscuz aqui que a gente faz, um cuscuz com ingredientes bem regionais. Vou usar aqui no prato a nossa costelinha. A Amazônia ela pode nos oferecer muito sem que a gente precise derrubar árvores, sem que a gente precise ir contra ela. A gente tem formas de se aliar a ela. Feliz de nós que moramos aqui podemos usufruir disso da melhor forma, porque a Amazônia ela é incrível e ela me proporciona ingredientes, coisas, experiências que são sensacionais. Aqui é a Casa das Ciências. Aqui, na realidade, a gente tem um conjunto de material em exposição para o pessoal das escolas aqui na cidade. Esse processo aqui, na realidade, é um processo do que a gente chama de socialização da informação. É muito importante a gente ter em mente que a informação científica que a gente produz dentro dos laboratórios, ela é uma informação produzida para a sociedade que cerca a gente. Socializando essa informação, a gente gera consciência a respeito da importância desse ambiente que nos cerca para a nossa própria vida. Eu tenho sempre dito, quando comento essa questão da importância de ambientes como esses para a educação, não só das crianças aqui da cidade, mas crianças de outros estados, né? Jovens de outros estados, adultos de outros estados, que é o seguinte: você gosta daquilo que você conhece. Se você não conhece, o que acaba acontecendo é que fica uma coisa distante. E a Amazônia é uma coisa distante para o resto do país. A gente precisa fazer com que a Amazônia se integre na agenda do país como um todo, para que a gente, na realidade, alcance a importância que isso tem, não só para a população daqui da região, para os 25 milhões de pessoas que vivem aqui, mas para o Brasil inteiro e para o mundo inteiro. And if we go to answer questions concerning global change and bring all our disciplines together, we learn at least what we are doing at the moment. And I hope that we can understand or deliver some understanding to what we plan to do. The problem is in most things that we are doing something
mankind, but we do not know what we really do at the end. So if we cut down forest to plant agricultural plants, then we are destroying a system which obviously is involved in this hydrological cycle with the Amazon or tropical forests. And this may influence significantly the water cycle. So what comes out at the end, if we destroy such systems, might be a stepping, where there's no forest, there's no water. So all these interactions are highly complicated, and we're only starting to learn about this. We call it biogeosciences or biogeochemistry, and there are so much gaps in our knowledge that we should be careful to touch things before we have some better information. Bom, não é uma montanha, mas chegamos no ponto mais alto. Caramba, cara! Muito, muito alto. Por mais que você saiba que são 325 metros, só subindo para ter noção da altura. A gente consegue ver muito longe. E isso é uma das importâncias da gente trabalhar e fazer medidas num local como esse, né? Isso envolve não só as trocas de carbono entre a floresta e a atmosfera, mas envolve também trocas de energia, troca de vapor de água. A gente olha para as nuvens e a gente acha que a nuvem é formada só de água, mas na verdade quem serve da cimentinha para cada uma das gotas da nuvem é uma dessas partículas microscópicas de aerossol, essas partículas microscópicas de poeira em suspensão na atmosfera. A gente conseguiu descobrir a própria floresta, mas essas emissões elas são na forma de gases. E esses gases são transportados na atmosfera, são transportados até 10, 12, às vezes 14 quilômetros de altitude, condensa esses vapores orgânicos que a gente chama. E à medida que essas partículas vão precipitando e elas vão descendo na atmosfera até voltar ao nível da superfície, elas vão ganhando tamanho. Então há um ciclo fechado entre as emissões da própria floresta e a criação dessas novas partículas na atmosfera que vão propiciar a chuva que alimenta a própria vegetação depois, né? É um balanço muito bonito. A cidade de Manaus é muito grande, são 2 milhões de habitantes, mais de 500 mil veículos. Boa parte da energia elétrica que ela utiliza ainda vem de termoelétricas. Toda essa atividade, além do parque industrial, está emitindo poluição na atmosfera. E essa poluição ela vai ser carregada pelos ventos para cima da região da floresta. Então, fazendo medidas nas regiões impactadas por essa poluição e nas regiões que não sofrem impacto, aqui como na Torre Hato, comparando as duas, a gente conseguiu entender como que essa poluição antropogênica, essa nossa influência do homem, perturba e modifica esse equilíbrio delicado que existe na interação entre a biosfera e a atmosfera na Amazônia. Então a gente tem que cada vez mais ter essa consciência de que é um planeta só, que está tudo interligado e que quando a gente perturba a natureza em um local, a gente vai estar afetando não só aquele local, mas potencialmente o clima como um todo.